Neste momento, paramos para meditar na palavra de Deus e continuar a meditação da palavra, compartilhando dentro da vontade de Deus, da orientação, da revelação da palavra. Estamos com dois textos bíblicos, texto no capítulo de Neemias, capítulo 8, versículo 5, e estamos também no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 30. Na primeira parte do versículo, onde queremos meditar nesta oportunidade, que já temos lido em outras reflexões, e vamos ler novamente neste momento, que diz o seguinte: guardareis os meus sábados. Eu vou ler o significado desta palavra guardar, que primeiro top diz: manter algo em um local que se julga protegido para poder ter acesso posteriormente. Conservar, protegido. Segundo top, vigiar, observar. Terceiro top, gravar na memória. Quarto top, seguir, respeitar, cumprir. E no quinto e último top, ter em si. Veja como cada palavra tem muito significado. E às vezes tem momento que você libera uma palavra da parte de Deus, já orientado pelo Espírito, e tem alguns burros, analfabetos espiritualmente falando, que só tem teoria, sabedoria da carne, material, natural, e fica dizendo, e está na Bíblia. É por isso que você não ignora, porque você não se aprofunda na palavra, não tem o significado de cada palavra. Veja uma palavra dessa, com 5 top, 5 significados desta forma. Que se formos meditar em cada top aqui, amanheceria o dia e não se esgotaria. Mas eu quero nesta oportunidade perguntar, tem como eu, você, um povo, viver uma vida ou caminhar uma caminhada espiritual, reverenciando a Deus sem guardar? Fica essa pergunta aqui, essa interrogação. Tem como uma pessoa ou um povo ser ou viver uma vida reverenciando a Deus sem antes guardar os ensinamentos da Escritura? É impossível reverenciar alguém que você não saiba porque tem que reverenciar aquela pessoa. Eu pergunto aqui, vou deixar, por que as pessoas reverenciam os deuses que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, e nada pode fazer, e confundido fica aqueles que faz e aqueles que se curva e que acredita? E por que o povo reverencia? Se a Bíblia diz que eles são sem vida, é obra da mão do homem, porque o povo reverencia, e muitos reverenciam, e até fica na carne com raiva quando você prega uma doutrina dessa. Por quê? Porque tem muitos, até cristão, fica na carne quando se toca naquilo que ele está fazendo, o que ela está fazendo, que o Espírito Santo não aceita. Isso é falta de reverência. Isso é falta de reverência. Reverenciar a Deus é saber que Ele é santo. É saber que Ele é digno. E que Ele é digno da gente reverenciar. Eu vou ler aqui um texto muito conhecido na carta de Gálatas, apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo
de número 20. Quem idolatra está reverenciando a Deus ou está reverenciando, como eu falei, aos ídolos? Quem acredita na feitiçaria, vai em tese, não crê e não guarda se não quiser. Quem acredita na obra da feitiçaria está reverenciando a quem? A Deus ou os demônios? Ou a Satanás? Quem vive na inimizade só leva o que não edifica, não tem comunhão. Está reverenciando a quem? Está reverenciando a Deus? Quem vive na porfinhas está reverenciando a Deus? Quem vive nas imolações está reverenciando a Deus? Quem vive irado, na ira, qualquer coisinha está mordendo nos outros, como os cristãos lá do dia do apóstolo Paulo de Coríntios. Quem vive na disputa, na peleja, está reverenciando a Deus? Quem vive nas dissensões está reverenciando a Deus? Quem vive na heresia, falando heresia, crendo em heresia e mentira de Satanás, está reverenciando a Deus? Quem vive na inveja, tem inveja em todos os sentidos, pode ser no sentido espiritual, no sentido natural, em qualquer sentido, está reverenciando a Deus? Quem vive na prática do homicídio, matando fisicamente ou matando espiritual, porque tem o homicida espiritual também, viu? Matador de sonho. Está reverenciando a Deus? Quem vive na bebedice, na embriaguez, seja ela nas bebidas que contém álcool neste mundo ou embriagado através do pecado. Porque tem pessoas que vivem na congregação, mas estão embriagados com o pecado, falando espiritualmente, viu? Está reverenciando a Deus? Quem vive na glutonaria, só pensa em comer, como a Bíblia diz, o Deus dele é o ventre deles. Está reverenciando a Deus? E quando o apóstolo ele exorta, já tinha exortado outras vezes, e quando ele exorta que ele cita essa lista, que é obra da carne, quem partir dessa forma aqui vai para o inferno, vai para o julgamento, e eu não tenho dúvida, porque é a Bíblia que está dizendo. Olha o que é que ele diz: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Eita, glória a Deus. A coisa não é do jeito que muita gente pensa, não. Foi falado aqui em tese. Você não acredita, não crê se não quiser. Uma linguagem que dá para entender, capitular, receber, ouvir e entender bem claro a informação. Aqui não está misturado uma coisa com outra, não. Então, se eu não guardo o conselho do Santo Espírito, não me esforço, tampouco eu vou o reverenciar também. Eu disse a vocês, já disse outras vezes, que eu não sou de folhear a Bíblia, não. Eu passo tempo e tempo num lugar só, buscando em Cristo, para Deus edificar a minha fé e ajudar a meu irmão, o de perto ou de longe, ou aquele que queira entrar no reino de Jesus. Então, viver uma vida reverenciando é viver uma vida correta na conduta, moralmente, ter princípio, ter moral, ter caráter, ter vergonha, viu? Ter vergonha. Existe uma forma que as pessoas dizem que quem tem vergonha não faz vergonha aos outros. Tem gente que não tem vergonha nem para si mesmo, é relaxado ou relaxada. Quem tem vergonha, quando erra, se corrige a si mesmo sem precisar